Olá, irmãos, boa noite. Graça e paz a todos. Espero que todos estejam me ouvindo. Não estou tendo retorno, mas possivelmente vocês estão me ouvindo. É um prazer. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Tive o prazer e o privilégio de conhecer o irmão Tiago e a irmã Denise, quando eu estava ainda me preparando, eu e minha família, minha esposa, né, meus filhos, para o campo missionário. E foi prazeroso para nós, um tempo muito bom. Nós continuamos mantendo contato. E agora tive essa oportunidade de ser convidado para poder falar do amor, né, do que Cristo tem feito através das nossas vidas. Como não passou o vídeo, terei bem breve. Somos missionários na Venezuela. Todo o planejamento na verdade, um visto religioso, já demos entrada, porém, como a irmã Denise deixou bem claro, é um país que realmente demora para dar resposta para o espanhol, e está lá, estamos aguardando. Enquanto isso, nós temos o direito de ficar 90 dias, e a cada 90 dias temos que sair. Desde do projeto, éramos entrar e sair pela Boa Vista, né, o norte do Brasil, não pegarmos nenhum voo aéreo. A irmã disse a dificuldade de alugar alguma casa. Lá realmente, infelizmente, é uma situação triste, que ninguém quer alugar a sua casa, porque se ele tem e o governo vê que ele tem mais de uma casa, o governo diz que ele não necessita dessa casa, então ele não faz questão nenhuma para alugar. O que eles têm feito para alugar é para pessoas jurídicas, no caso somos pessoas físicas, então nós temos essa dificuldade, mas sempre olhando para Cristo e tendo a certeza que é Cristo que está à frente e é Ele que abre e fecha as portas. Quando íamos começar a ter a oportunidade de ter uma casa, nós ficamos na casa de um missionário lá, na casa dele, com a família dele. Quando íamos ter a oportunidade, chegou essa pandemia, e juntamente com isso, nós tivemos que sair. Mas para os irmãos entenderem um pouco, nós saímos num voo militar, saímos pela FAO, Força Aérea do Uruguai, com a parceria com o Brasil, e o voo nos deixou em Brasília. E, irmãos, para os irmãos entenderem, tudo foram milagres. Era impossível, aos olhos dos homens, nós sairmos da Venezuela. Eu tenho um amigo pastor venezuelano, né, um amigo chamado Taylor, e ele disse, impossível. E ele disse, foi Deus que tirou vocês daqui. Então Deus nos tirou lá da Venezuela por esse momento. Nós não compreendemos tudo, não entendemos, mas sabemos que quem está nas mãos do Senhor, Ele cuida de nós, e simplesmente eu e minha família entregou a vida para servi-lo. E juntamente com esse desejo, nós sabemos que tudo pertence ao Senhor. Hoje eu vou compartilhar com os irmãos o livro de Atos. Eu vou compartilhar com os irmãos um versículo que tem falado ao meu coração, tá? Livro de Atos. Hechos, né? Atos, estou falando em português. Atos, capítulo 4. Eu vou ler o versículo, mas depois eu vou discorrer a história, né, do capítulo 13 e 4, porque o 13 e o 4 têm a mesma história praticamente. E tem um motivo de eu estar compartilhando com os irmãos esse versículo que eu vou ler. Eu vou ler um versículo só, e depois a gente vai estar discorrendo entre capítulo 3 e capítulo 4. Mas o versículo que eu gostaria de enfatizar é o capítulo 4 de Atos, versículo 20, que diz: capítulo 4, versículo 20, que diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Oremos. Grandioso Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, obrigado pela tecnologia, porque é ela que nos une nesse momento para podermos ouvir um ao outro, mas nós te agradecemos porque o que nos unifica em igualdade é o sangue de Jesus Cristo,
é a morte de Cristo e ressurreição de Cristo. Obrigado porque algum dia alguém pregou para nós e o Senhor abriu os nossos olhos e corações para que possamos crer e entregar a nossa vida ao Senhor. Toda a honra, toda a glória pertence a Ti e nós somos apenas instrumentos em Tuas mãos. Que toda adoração, que todo louvor, tudo seja para a honra e glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ter um coração voltado a Ti, pensamentos voltados ao Senhor, confiantes no Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, antes de chegarmos nesse versículo, como eu estava explicando para os irmãos, foi um conjunto de fatores. Fiquei 21 dias separado da minha família devido à pandemia, porque eu estava em uma viagem, e no meio dessa viagem o governo venezuelano disse: proibido transitar, proibido sair de uma cidade para outra. E eu estava aproximadamente 1.000 quilômetros da minha família, e nós ficamos mais 3 semanas aproximadamente, longe um do outro. E foi assim que o governo brasileiro ficou sabendo da nossa situação, porque eu não sabia o que ia acontecer, nós não sabíamos se poderíamos nos encontrar novamente. Então, nós fizemos alguns contatos através de alguns irmãos aqui do Brasil que me orientou. E após chegarmos eu tive a oportunidade de chegar até minha família, e depois que eu encontrei minha família, um tempo depois, o governo entrou em contato, sabendo da situação, sabendo que iríamos nos tornar ilegais no país. O governo nos orientou a deixar o país. Junto assim, busquei a liderança da minha igreja, né, buscando a igreja enviadora, e também faço parte de uma missão. Busquei, então, o conselho da missão, e ambos disseram: vocês devem sair e não ficar ilegal, porque o nosso desejo não era vir para o estado de São Paulo. O Brasil é uma área muito grande, nós só queríamos ir para o norte, renovar, e após 1 ou 2 dias retornarmos para a Venezuela. Mas não foi assim que o Senhor quis, não foi assim que o Senhor permitiu, e fica muito evidente em minha mente quando o apóstolo Paulo quer ir para Macedônia, e Deus diz, quer ir para a Ásia, e Deus diz, não, Macedônia. Então, eu vejo muito a boa mão do Senhor sobre tudo isso. E quando, irmãos, eu tive o privilégio, eu e minha família, de pisarmos, né, entrarmos nessa aeronave do governo uruguaio, entrou uma mistura de sentimentos no meu coração, que mexe muito com a minha vida e com meus pensamentos, que foi: Senhor, gastamos tanto tempo, foi tão difícil chegar ao local onde gostaríamos de estar para pregar o evangelho, e agora vamos sair? Então, entrou algo no coração que eu comecei até a chorar, chorei perante o Senhor, dizendo: por que, Senhor? Porém, quando eu entrei na aeronave, o Senhor pesou o meu coração, dizendo: o mundo precisa de Cristo. Seja Venezuela, seja na Europa, Portugal, seja na Ásia, seja aonde for, o mundo carece de Jesus Cristo. O mundo precisa ouvir. Então, eu hoje, compartilhando com os irmãos o livro de Atos, escrito pelo Lucas, né, um médico amado, escrevendo a Teófilo, e ele vai dizendo o que estava ocorrendo, e ele já escreve o livro de Lucas. E no livro de Atos, alguns conhecem como Atos dos Apóstolos, outros como Atos do Espírito Santo. E então, chegando nesse versículo que eu li para os irmãos hoje: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu gostaria que os irmãos pensassem em relação a hoje, ao que está acontecendo no mundo com essa pandemia. Tenho visto que a igreja, o local onde os irmãos já estão se reunindo, né? Os irmãos já estão juntos, algumas não, eu sei que não é todos, mas já estão podendo se reunir. Aonde eu estou, entrou no vermelho, nós não podemos nos reunir, está proibido, extremamente proibido, de estarmos juntos. E o que condiz com os dias de hoje, né? Por que eu estou citando essa pandemia, irmãos? A pandemia pode ter parado tudo, mas ela não pode nos calar. A pandemia não pode nos calar. E lendo então o capítulo 4, o versículo que eu citei para os irmãos bem conhecem a história, que é quando o apóstolo João e Pedro, eles estão indo ao templo para orar.
e eles curam um homem, que depois no versículo 4, 22, deixa bem claro que esse homem tinha 40 anos, né, de idade, e eles curam, eles estão subindo, é algo que me chama muita atenção, que eles estão indo orar, e esse homem pedindo esmola na porta do templo, estende a mão. Algo que me regozija o coração é ver que quando eles olham para esse homem, eles dizem, não tenho prata nem ouro, no 3,6, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus, Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o 7 diz, e tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. Algo que me chama muita atenção é que, se nós formos ler tudo, o versículo 4 diz que eles fitando os olhos nesse homem. Irmãos, muitas vezes eu estou dizendo até do povo cristão mesmo, nós andamos pela rua e quando vemos um mendigo, um pedinte, nós nem olhamos para ele. Mas o que me faz chamar atenção aqui no relato de Lucas é que ele deixa bem claro que Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Eles poderiam ter feito esse milagre sem ao menos falar nada, só falar levanta-te e anda. Não, eles fizeram questão de dizer, olha para nós. Irmãos, esses homens enxergavam as pessoas. Gosto muito de um capítulo, né, e o versículo que falou ao meu coração quando senti o peso do chamado ao ministério, que é Mateus 9, versículo 35 até o 38, onde diz que Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho. E também ele diz bem claro, depois falando com os seus discípulos em relação à seara, ele diz a necessidade da seara, esses dois versículos, 37 e 38, que diz, grande a seara, poucos são ceifeiros, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara, é o versículo que realmente mudou a minha vida em relação a pensar em missões. Eu e minha esposa, tínhamos comércio, éramos comerciantes, e o Senhor pesou o coração da necessidade do mundo ouvir de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu vejo e conto essa história para vocês, porque no 35 e 36 do capítulo 9, diz que Jesus percorria, e de repente no 36 diz que ele levanta os seus olhos, e diz, e vê as ovelhas perdidas, ele vê que olha para a grande multidão, né? Para as multidões. Então Jesus Cristo enxergava as pessoas. Jesus Cristo olhava para as pessoas. E quando eu volto para esse texto aqui no capítulo 3, ele faz questão de dizer, olha para nós, olha para nós. E nós precisamos olhar para as pessoas, nós precisamos enxergar as pessoas. Então, acontece o milagre, quando ele diz que não tem ouro nem prata, porém há um milagre. E quando eu chego no capítulo 4, há uma perseguição em relação a esse milagre. E é interessante no versículo 13 que diz, 4:13 diz, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados, quem eram eles? Eram os saduceus, os pessoal, os religiosos da época. O versículo 5 deixa bem claro quem são. Reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. Então eram homens religiosos da época. Então deixa bem claro, diz, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, não que eles não sabiam ler e escrever, mas possivelmente não tinha um grau de estudo tão bom quanto outros homens, não tinha feito, na época existia, né, 2 institutos, Hilel e Shammai, e eles não eram estudiosos, eles ficam, o que eles dizem, maravilharam-se, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esses homens reconheceram que pelo nível de estudo deles só poderiam ter estado com Jesus. E o versículo 14 diz, e vendo estar com eles o homem que fora curado, não tinham que dizer ao contrário. Eles sabiam que tudo isso estava acontecendo pelo poder de Jesus Cristo. Versículo 15, todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Então, eles não estavam negando, eles não negavam, eles sabiam que tinha tido um milagre, eles não estavam negando, porém, eles não queriam aceitar. O que o mundo hoje, muitas vezes, eles não aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas, irmãos, o nosso testemunho ninguém pode tirar da nossa vida. Ninguém pode tirar o testemunho da sua vida. O que Deus fez por você, só você sabe, você pode falar.
ninguém pode negar o que ele está fazendo. E muitos têm visto a transformação da vida de um cristão. Eles podem não crer, mas eles não podem negar que houve uma transformação em sua vida. E o versículo 16 diz: que havemos de fazer a estes homens? Eles buscam conselho, porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Eles mesmos dizem: olha, foi feito algo maravilhoso, houve um milagre, e isso nós não podemos negar. Nós estamos vendo que esse homem com mais de 40 anos, ele realmente era coxo, estava lá pedindo esmola, porém hoje ele anda. Eles não podiam negar esse milagre, mas eles não queriam aceitar. O 17 diz: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então houve uma ameaça para esses homens, Pedro e João, e os discípulos estavam ali: olha, vocês não podem mais falar, Pedro e João, vocês não podem mais falar de Jesus. Eles foram ameaçados a não falar. Há locais hoje no mundo, sim, a igreja perseguida, os irmãos citaram alguns locais, existe a janela 1040, que é proibido falar, mas, irmão, veja bem, ser proibido é algo, mas ninguém pode nos calar. Porque o versículo continua, o 18 diz: e achando-os, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Eles foram proibidos de falar e ensinar sobre Jesus. Olha, a partir de agora vocês não podem falar. E o versículo 19 diz: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo. Julgai vós, ó homens, ó ancião, ó escriba, ó, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Então eles estão dizendo: devemos ouvir a voz do que a Deus? E eu trago para os dias de hoje, irmão. Tem lugares que é proibido, mas mesmo assim, pela graça de Deus, tem homens e mulheres pregando o evangelho nesses lugares. Mas, trazendo para a nossa realidade hoje do Covid-19, da qual tem nos isolado, nós podemos sim estar longe, mas ninguém pode, nem o vírus pode nos calar. Nós podemos falar do amor de Jesus Cristo. O mundo carece de Jesus. Alguns acreditam que vai mudar alguma coisa com o Covid. Irmãos, o pecado vai continuar da mesma maneira. Quem é transformado é quem crê no Senhor Jesus Cristo. O mundo não é transformado. Sim, aquele que crê em Cristo é transformado. A transformação acontece quando Cristo faz parte da vida daquela pessoa. Ela precisa ouvir Jesus Cristo, ela precisa entender de Jesus Cristo. O Covid-19 não vai mudar as pessoas, porque se nós olharmos para o estudo de Apocalipse, quando o mundo está sendo destruído, muitos não vão se entregar a Cristo, entregar a Deus, vão praguejar contra Deus, mesmo na situação difícil. Da mesma maneira, o Covid-19, ele isolou as pessoas, mas as pessoas continuam e elas precisam ouvir. Então eu digo o versículo 20, e eles respondem quando eles pedem para se calar, eles respondem: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E esse versículo tem falado muito no meu coração. Irmão, já me passei muitos dias por esse versículo, várias vezes em leituras, e tive numa oportunidade, uma conferência, e foi citado esse versículo. Faz mais de 2 anos que eu ouvi. Faz aproximadamente 2 anos que eu ouvi esse versículo nessa conferência. E esse versículo, dia após dia, tem voltado em minha mente com aquela liturgia do culto, quando eles falavam. E o tema era até que ele venha. E o versículo era esse: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmão, você não pode parar de falar do que você tem visto e ouvido. Fale de Jesus Cristo. E eu, quando montei naquela aeronave e subi, com a tristeza, como eu expliquei para os irmãos, triste por estar deixando o país depois de muita dificuldade de chegar no local, e a hora que possivelmente poderíamos conseguir um local, nós estávamos saindo. Fomos com 4 malas. A nossa mudança ficou por meio do caminho, está lá no norte, toda a nossa mudança está lá em Boa Vista. Nós fomos com 4 malas para dentro da Venezuela, e quando saímos só podíamos sair com 2 malas, porque era um avião militar,
e não suportava tanto peso. Deus tirou mais da metade do que já tínhamos. Se tínhamos pouco, ficou um pouco menos. Mas o Senhor disse ao meu coração: você está saindo, e eu tenho um propósito em tudo isso. Vá e fale de Cristo para as pessoas que você ainda não falou. Irmãos, eu estou aqui na cidade de Limeira, eu tenho buscado amigos de infância. Eu tenho contato com amigos desde os meus 10 anos de idade, estou na casa dos 40, tenho mais de 30 anos de alguns colegas, e eu não falei de Jesus para esses amigos. Eu me converti em 1995, quando um amigo me fez o convite a ir à igreja. Eu não nasci num lar cristão, e tive a oportunidade de falar de Cristo para muitos, e muitos eu não falei. Porém, hoje eu voltei decidido. Seja Venezuela, seja Brasil, se o Senhor quiser me levar para Portugal, para onde o Senhor me levar, eu quero falar do que eu tenho visto e ouvido. Esse é o meu desejo, de pregar o Evangelho de Jesus. E nós não podemos nos calar. Nada pode nos parar, irmão. As pessoas precisam de Jesus Cristo. E os apóstolos, João e Pedro, sabiam, estavam cientes disso. Que eles não podiam calar. Que eles tinham que falar do que estavam vendo e ouvindo. Eles tinham visto e ouvido. Nós temos vivido, irmão. Através da palavra, nós temos ouvido o Espírito Santo falar a nós. Nós precisamos falar de Jesus Cristo. Como eu citei Mateus 9, se nós pegarmos o versículo 35 e 36, o 35 principalmente, que diz: Jesus percorria cidades, aldeias, ele andava entre o povo. Jesus Cristo se importava com as pessoas. Jesus Cristo andava. Jesus Cristo ensinava nas sinagogas deles. E nós, como cristãos, nós estamos ensinando a palavra, nós estamos falando para o mundo que eles precisam de Jesus Cristo. Eu tinha uma certa dificuldade, porque muitas vezes eu pensava: Senhor, eu vou falar, e aí? Como será, né? Uma cobrança. Mas, irmão, eu gosto muito de 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 7, quando o apóstolo está defendendo sobre os crentes estar seguindo o discípulo, né, quem foi discipulado, no caso, né, e ele diz, né, o apóstolo Paulo diz no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Irmãos, a nossa função é jogar a semente, a nossa função é discipular, mas o crescimento vem através de Jesus Cristo. Eu creio que chegarmos ao céu, no tribunal de Cristo, não terá cobrança do resultado, porque o resultado vem do Senhor Jesus. Terá cobrança de trabalho. E hoje eu gostaria de perguntar para você, irmão: você tem trabalhado para Jesus Cristo? A sua vida, quando você foi salvo através da palavra, alguém mostrando para você que só Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Após essa sua decisão na sua vida, você tem servido Jesus Cristo de todo o seu coração? Você tem levado a boa semente, a boa palavra aos perdidos? Você tem falado, como os apóstolos disseram aqui no versículo 20, você tem falado do que tem visto e ouvido? E o 21 diz: mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. E aí, como eu já citei, o 22 diz: porque tinha mais de 40 anos o homem em quem se operava aquele milagre de saúde. Irmãos, esses homens não tiveram medo, eles continuaram pregando o evangelho. E nós, como cristãos, eu vou pular uns versículos e vou para o versículo 29, que diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, eles estavam sendo ameaçados, e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. Eles não tiveram medo, eles não ficaram amedrontados, mas eles clamaram: Senhor, nos ajude a falar com toda a ousadia a tua palavra. Vamos pedir, irmãos, que Deus nos ajude a ter ousadia para ensinar as pessoas, sem medo, sem capricho, sempre olhando para Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Versículo 30, e vou terminar com 30 e 31, que diz:
Enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de seu santo filho Jesus. 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E eu deixo bem claro e gostaria de evidenciar. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, o corpo de Cristo, nós precisamos anunciar com ousadia a palavra de Deus. O mundo precisa de Jesus Cristo. Com Covid ou sem Covid, o mundo necessita de Jesus Cristo. Tem pessoas morrendo e indo para o inferno, porque não sabem que Jesus Cristo é o único caminho, que Jesus Cristo é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Só Ele é o único Salvador. Só Ele pode salvar o pecador. Só Ele pode trazer a paz com Deus. E nós, salvos, só através dele, podemos ter a paz de Deus em nossa vida. Na sua vida, irmão, como está a sua vida? A sua relação entre você e Jesus Cristo. Você já é um salvo, professor, crendo em Cristo Jesus. Você sendo salvo, você está tendo a ousadia desses homens? Se não, vamos pedir. Nós precisamos clamar ao Senhor para nos dar ousadia. O seu vizinho precisa de Jesus Cristo. Pode ser que talvez a palavra, eu não pesquisei, mas a pessoa próxima que mora ao lado da sua casa, essa pessoa carece de Jesus Cristo. Não se cale. Não podemos nos calar. Nós precisamos falar do que temos visto e ouvido. Só devemos falar porque o resultado vem do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, irmão.